Os Estados Unidos têm influenciado o cenário global há muito tempo, seja na economia, entretenimento, comida ou até mesmo na forma de falar, apesar do cachorro-quente brasileiro ser 1000 vezes melhor do que esse tal de hot dog. Mas como será que os Estados Unidos chegou nesse lugar de poder? Vamos explicar mais sobre isso. A Segunda Guerra Mundial foi uma enorme catástrofe, deixando prejuízos para todas as nações. Mas logo depois, o mundo observou que a principal razão dos conflitos terem acontecido foi o protecionismo e imperialismo de países europeus. Ou seja, cada país europeu procurava uma soberania e se expandir sobre o território, economia e cultura do outro. E é nesse contexto que entra a Conferência de Bretton Woods, realizada no local do mesmo nome em 1944 nos Estados Unidos. Lá, muitos países, 44 nações, se juntaram com o objetivo de estabelecer a paz, depois de quase meio século de crises e disputas. A alternativa encontrada partiu da necessidade de reformular a economia, com um livre mercado e comércio que, por influência inglesa e estadunidense, exigiu medidas voltadas ao campo liberal aos países endividados. E além disso, novas instituições que perduraram até hoje foram criadas, como a OMC, que regula as trocas comerciais entre os países, evitando justamente disputas entre as nações, FMI, Fundação Monetária Internacional, que efetua empréstimos a países com dificuldades econômicas, e o Banco Mundial, que realiza empréstimos a países pobres e emergentes. Vale ressaltar que os Estados Unidos eram os maiores credores, então eles podiam exigir medidas voltadas ao campo liberal aos países endividados. Dali, o dólar americano se tornou a moeda principal por ser confiável e todas as outras moedas tiveram um valor fixo em relação a ele, assim poderiam imprimir mais dólares. Além disso, o dólar valia uma certa quantidade de ouro e os americanos precisavam manter uma quantidade do mesmo, então quem tivesse dólares podia trocar por ouro a qualquer momento. Só que tudo isso limitava a autonomia dos países e Estados Unidos ganhavam mais vantagens. Em alguns pontos, as medidas feitas por esse acordo ajudaram positivamente para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, como a existência dos fundos monetários para financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento e o comércio internacional favorecido, porém também prejudicaram. A grande interferência dos Estados Unidos na política, por causa dos empréstimos, gerou um grande aumento da desigualdade social, enquanto os europeus foram favorecidos pela reconstrução do território e a redução da desigualdade social, além do aumento das tensões com os países socialistas, que aconteceram no mundo todo. E como dito antes, os americanos tendo uma vida cada vez melhor com o desenvolvimento da classe média. Com o tempo, o sistema entrou em crise, os países não confiavam mais no dólar, mudando suas políticas. Em 1971, os Estados Unidos anunciaram o fim desse acordo, e que cada país poderia definir o valor da sua moeda de acordo com o mercado e na confiança do público. Hoje em dia, o dólar americano ainda é a moeda mais usada no comércio internacional, mas mesmo assim ele enfrenta alguns desafios, como a ascensão de outras potências, por exemplo, a China, a instabilidade política nos Estados Unidos e a emergência de novas moedas digitais como o Bitcoin.